Ô, professor, uma das coisas que o senhor disse escrever, barra escreveu, não sei se foi em palestra ou com um artigo, é que essas redes sociais, e o senhor usou até um exemplo de uma pesquisa com taxistas de Londres, Sim. O modo como a gente lida com elas, utiliza elas, pode até, em algum certo sentido, cansar o cérebro, diminuir sua perfeição. Não sei se você pode explicar o que quer dizer isso. Não. Quando tudo isso começou, 20 e poucos anos atrás, ninguém tinha a menor ideia que nós íamos atingir um estado de hiperconexão, né, digital, como nós alcançamos, né? E mais do que isso, ninguém conseguiu prever como nós íamos cada vez mais desenvolver uma dependência por sistemas digitais para basicamente todos os aspectos da nossa vida, né? Isso passou a ser um fenômeno a partir de meados da primeira década desse século, né, perdão, 2005. 2004, 2005. 2005, 2006, quando os smartphones começaram a explodir no mundo e quando o acesso começou a se transformar não em milhões, mas em centenas de milhões, até bilhões de pessoas hiperconectadas, né? É o que eu sempre falo, né? Hoje a informação se transformou quase que num vírus. A misinformação, a informação falsa, né? Se você pega um tweet do Trump, por exemplo, eu sempre uso esse exemplo, na eleição de 2020, quando ele tentou a reeleição e perdeu, um tweet dele alcançava instantaneamente mais americanos do que todas as redes de jornalismo somadas dos Estados Unidos. Então, à medida que ele falava, todos os absurdos que ele falava, era quase impossível desmentir. Então, esse vírus informacional, ele penetrava no cérebro de centenas de milhões de pessoas e ele basicamente criava uma visão alternativa de realidade, né? Então, essa é a primeira camada de efeito. A segunda é que, o que eu sempre falo, o ser humano está, por conveniência, ele está renunciando à sua própria agência no mundo. Né? Pela conveniência de você ter apps que fazem quase tudo o que a gente precisa, ir no supermercado, buscar táxi, copiar texto, escanear, fazer toda sorte de tarefas, nós estamos deixando cada vez mais de agir diretamente no mundo. Agência. Desculpe que eu lembro. Isso é de uma agência. Perfeito. A conveniência está matando a agência. E o que nós estamos descobrindo é que, por exemplo, o movimento, né, o andar, simplesmente o andar, o correr, o exercitar o corpo, ele é fundamental não só para o desenvolvimento do sistema nervoso central, mas pela manutenção da sua saúde mental e manutenção das características estruturais e funcionais do cérebro. E por que eu estou dizendo isso? Porque nós estamos agora concluindo um estudo internacional com do projeto Andar de Novo, né, do nosso protocolo de reabilitação de pacientes com lesão medular. Esse é um estudo que agora envolve mais países, não só o Brasil. E o que nós estamos notando é que pacientes que ficaram muitos anos em cadeiras de roda com lesões medulares graves, que os tornam paraplégicos completos, né, a falta do movimento corpóreo começou a influenciar outras áreas do cérebro que não só as áreas motoras. E isso é uma descoberta que vai ter um impacto muito grande, na minha opinião. E atrofiando essas áreas? Certas áreas corticais visuais, auditivas, límbicas, começaram a perder espessura, começaram a perder volume. E nós estamos começando a ver que, surpreendentemente, o nosso protocolo, a gente não esperava isso, o nosso protocolo de reabilitação consegue reverter parcialmente essa atrofia de áreas que até então ninguém desconfiava que estavam ligados com o controle motor ou eram influenciadas pelo movimento corpóreo, né? Então, nós começamos esse estudo para avaliar a eficácia do nosso protocolo fora do Brasil, em outros hospitais internacionais. Só que agora, como consequência desse estudo, nós estamos descobrindo o papel fundamental, por exemplo, da vida física, né, do seu exercício físico contínuo, constante. E não estou falando de ir à academia, fazer coisas absurdas, eu estou falando coisas simples, como caminhar, nadar, fazer um pouco de exercício físico todos os dias, porque esse comportamento motor parece ser fundamental para manter a nossa saúde mental, literalmente, né? Mas no caso que você mencionou, Dos taxistas de Londres. O estudo que eu citei num dos meus livros é que o exame para virar taxista em Londres é um dos mais difíceis do mundo, porque você não pode usar aplicativos digitais, você tem que literalmente descrever analogicamente como é que você sai de um lugar e chega ao outro na cidade de Londres. E é um exame bem difícil e que tem causado grandes problemas nas gerações mais jovens que se acostumaram a dirigir com aplicativos de GPS, né? E o que o primeiro estudo mostrou é que há uma área muito importante do cérebro que é relacionada à navegação espacial, mas que também é relacionada à memória, à aquisição de memórias de curto prazo, que chama-se o hipocampo, nos motoristas mais velhos de Londres, que não usam GPS, que viveram a vida inteira aprendendo a navegar como nós aprendemos originariamente, por marcas, né? Na cidade, tem uma padaria, tem um posto de saúde aqui, tem uma escola, e aí você aprende como navegar. Esses motoristas tinham um hipocampo um pouco maior do que a média normal. Ou seja, eles tinham uma área dedicada à navegação espacial maior.
Ocorre já que... quem usou Waze era menor. Não, ele tinha uma área maior. Ocorre que quando eles usavam essa estratégia espacial analógica, isso ocorreu. Só que a partir de um certo tempo, nos últimos 10, 15 anos, as pessoas começaram a dirigir usando aplicativos, que usam outras estratégias de navegação que não a navegação natural que nós aprendemos dos nossos antepassados pré-históricos, tá? Usa muito mais o sistema visual. E a pergunta que está sendo analisada hoje, não tem um resultado definitivo, mas eu tenho uma hipótese aqui, provavelmente essa área do hipocampo pode ter sofrido uma redução de espessura, comparado com o resultado oposto visto com pacientes motoristas que não usavam métodos digitais. E, curiosamente, quando eu comecei a analisar nos últimos meses os dados do nosso estudo clínico, eu achei indiretamente evidências que apoiam isso, apoiam essa tese, porque nos pacientes que nós analisamos com 10, 20 anos de lesão medular, sem tratamento nenhum, nós começamos a notar uma atrofia disseminada no córtex, nessa região mais superficial, né? Esse trabalho nós estamos terminando e vamos submeter para publicação em breve, mas eu acho que ele vai surpreender muita gente ao redor do mundo, porque muda completamente a visão, tanto de como o cérebro é moldado desde a nossa infância até a nossa vida adulta, pelo movimento, né? O movimento passa a ter um papel central no processo de esculpir o cérebro, vamos dizer assim, tá? E como a falta do movimento tem impactos muito mais profundos do que só causar danos no sistema motor cerebral, né, do sistema nervoso central. Então, é por isso que eu acho que os impactos da nossa imersão digital estão só começando a surgir, os impactos no nosso cérebro, né? Nós temos múltiplos estudos aparecendo em jovens, né, que passam um número muito grande de horas online, ou jogando videogames, ou interagindo online, não tendo uma vida social real, presencial, né? Isso está levando a quadros de depressão, ansiedade crônica, toda sorte de distúrbios, né, de saúde mental. Mas agora é capaz da gente começar a ver outros impactos, né, porque nós estamos literalmente mudando o contexto e as contingências que nos trouxeram aqui, enquanto espécie. Nós estamos literalmente impondo ao cérebro uma lógica que não é a lógica natural nem do cérebro e nem do mundo natural que nos cerca, né? Porque eu falei isso ontem numa aula, anteontem, aliás. O cérebro humano criou a lógica digital, mas a lógica digital não é a forma pela qual o cérebro funciona.